Olá, graça e paz. Amigo que vos fala o apóstolo Adenísio Pereira. Amém? Queridos, deixa eu falar algo para vocês aqui. Você sabe o que a palavra de Deus ela diz no livro de Oséias, capítulo 4, versículo 6? A palavra do Senhor, Jesus, ela diz assim: o meu povo perece. O meu povo perece, o meu povo foi destruído. Foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Você vê, muitas coisas as pessoas fizeram e fazem por falta de conhecimento. E tem coisas que as pessoas fazem, conecta elas à morte, conecta os descendentes dela para a morte, conecta, acaba trazendo um problema. Deixa eu falar uma coisa para você. Você já viu falar de altares? Altares. Eu estou entrando aqui para falar sobre isso. Altares, altares que são levantados no mundo espiritual. Altares que são levantados no mundo espiritual. Muitas pessoas já levantaram altares no mundo espiritual e elas não sabem disso. Altares levantados no mundo espiritual. Olha, deixa eu falar com você. O homem foi chamado para levantar altares, sim. Levantar altares é preciso. Levantar altares é necessário. É necessário levantar altar. E, por exemplo, eu tenho que levantar um altar a Deus na minha casa, né? O homem tem que levantar o altar a Deus na casa dele. O homem tem que levantar um altar a Deus no seu ambiente de trabalho. O homem tem que levantar um altar a Deus, enfim, né? No ambiente de trabalho, ou seja, está sempre falando de Deus, fazer esse seu momento de oração no ambiente de trabalho. Quando se faz isso, ora a Deus no ambiente de trabalho, está levantando um altar, ou prega uma palavra, está levantando um altar. Está levantando o altar. Então nós fomos chamados para levantar altares, os homens foram chamados para levantar altares. E também, Satanás também tem uns dele também que trabalha para levantar altares. Levantar altares. E às vezes tem pessoa que por falta de conhecimento, sem conhecimento ou por ignorância, religiosidade, está levantando altares errados, altares errados. Por exemplo, a Bíblia fala no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 10, versículo 21, ela fala assim, não podeis, quer dizer, não pode. Isso é inaceitável. Ela fala assim, não podeis beber o cálice do Senhor e beber o cálice dos demônios. Não podeis. Significa dizer, ou tem que beber um ou outro. Ou o cálice do Senhor ou o cálice dos demônios. Ou a vontade de Deus ou a vontade do diabo. Não tem como fazer a vontade de Deus e fazer a vontade do diabo. E ficar fazendo a vontade do diabo. Tem que fazer ou de um ou de outro. Uma decisão. E a Bíblia fala mais assim, não podeis ser participante da mesa do Senhor. Não podeis ser participante da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. E da mesa dos demônios. E quando é que a pessoa ela é participante da mesa do Senhor e da mesa dos demônios? Vamos dizer, por exemplo, quando eu estou num culto, nós estamos num culto cultuando a Deus, ao Deus do céu, unicamente a Deus. É uma das formas, quer ver? Vou dar um exemplo aqui. A gente está ministrando um culto ao Senhor Jesus Cristo, um culto cultuando o Senhor, oferecendo a Deus um culto consciente, um culto racional, como diz em Romanos 12. E aí chega alguém lá e fala assim, eu estou aqui porque eu gosto de estar, mas depois mesmo dela ter estado naquele culto, ela vai embora para lá e amanhã ela está lá fazendo culto para João. Ela está lá festejando Pedro.
Ela está lá fazendo culto, cultuando Pedro, Jorge Guerreiro, cultuando Antônio. Aí ela está errada. Aí ela está errada. Ela quer associar Deus a essas coisas. Deus, sabe, Pedro, João, esses homens foi apenas servos de Deus. Eles foram apenas servos de Deus, semelhante a nós. Eles não eram dignos de ser cultuados, assim como nós também não somos dignos de ser cultuados e nem adorados. Eles também não podem ser. Só a Deus, a adoração é para ser dada somente ao Senhor. E quando as pessoas elas vão fazer isso, festejar a Pedro, Sebastião, José, elas estão levantando altares. De que tipo de altar é esse? Altar chamado altar da idolatria. Tem gente que já levantou muitos altares no mundo espiritual. Muitos altares. Por quê? Porque ela é participante da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Por exemplo, o altar da idolatria. Tem gente que já levantou altares e o que acontece? Isso aí é uma das formas de levantar altar. Idolatria é uma das maneiras de levantar altar. Tem outro lá em Levítico. Levítico, a Bíblia fala outra forma. Tem várias formas, mas outra forma aqui, ó, que o pessoal está a fazer e não está percebendo, eles não estão nem percebendo porque não conhecem o mundo espiritual. Tem gente que não conhece o mundo espiritual e nem sabe como o mundo espiritual funciona. Entendeu? Não conhece e nem sabe como funciona. E por isso que vive a mercê. Entendeu? Você tem que entender isso. Levítico capítulo de número 19, versículo 31, a Bíblia fala assim, ó, não recorra aos médios e nem busque consultar os espíritos de mortos, pois vocês serão contaminados por eles. Eu sou o Senhor, Deus de vocês. Deus falando, vocês têm que consultar a mim, eu que sou o Deus de vocês. E se faz isso, acaba se contaminando. O que acontece? Por exemplo, ó, ali a Bíblia fala assim, pois vocês serão contaminados. Por que contaminado? Porque quando a pessoa ela diz, eu quero falar com alguém que já morreu, ela não vai falar com a pessoa que já morreu. Ela não vai falar com aquela pessoa, ela vai falar com o espírito que vai usar a voz dela, vai usar a imagem dela e vai se passar por aquela pessoa. As pessoas que morrem, elas vão para um lugar chamado região do silêncio. Região do silêncio. Entendeu? Elas não tem como você ouvir a voz de alguém que já morreu. Não é possível, a não ser que aquela pessoa ressuscite. Mas se sepultou o corpo dela e acabou na terra, não volta mais aqui. Quando teu corpo está na terra, se orar, de repente Deus pode fazer um milagre, a vida voltar ali, a pessoa voltar naquele corpo, reviver de novo. Volta a existir na face da terra. Mas caso contrário, não. Mas o que acontece, gente? Deixa eu falar para vocês, povo de Deus. Não é ignorância, não é ser religioso, é a verdade. O povo perece por falta de conhecimento. Quando as pessoas fazem isso, elas se contaminam com eles. Contaminam com quem? Com quem morreu? Não, mas com os espíritos que perseguiu aquela pessoa a qual morreu. Vai se contaminar com demônios. Esse contaminar com demônios significa dizer que aqueles demônios vão vir entrar na pessoa, vão vir entrar naquele corpo. É verdade. É verdade, isso é sério. O povo perece porque não conhece, diz a palavra de Deus. Então, assim, quando a pessoa ela acende vela, tudo bem, às vezes a pessoa fica ali, mas fulano de tal, meu ente querido, tem saudade dele, não sei o quê. Gente, a gente sente falta, a gente sente saudade, sim, daquelas pessoas que um dia tiveram conosco. Eu, por exemplo, eu sinto saudade, muita saudade de quando a minha mãe estava conosco, sabe? Minha mãe, meu pai quase que eu não conheci, eu não convivi quase com ele, mas minha mãe, sim. Mas eu sei que a minha mãe, ela não está na terra. Ela não está no mesmo mundo que eu estou agora. Ela não está.
Então, eu preciso ter esse entendimento. E eu não posso ficar querendo falar com ela, não. E aí o que vai acontecer? Se eu quiser fazer isso, alguém vai vir querer se passar por ela e vai querer tocar em mim. Sabe? O povo precisa conhecer por Deus. Minha mãe, né? Eu não vou no cemitério acender uma vela para ela. Isso não vale nada. Minha mãe partiu em Cristo, Jesus é a luz. Quem morre sem estar em Cristo, quem sem tomar pó da vida eterna, morreu na escuridão. Mas tem uma coisa que é através das. Quando as pessoas não sabem, quando as pessoas acendem vela, vai no cemitério acender vela, quem recebe aquelas velas não é quem o corpo, aquele corpo foi sepultado lá, aquele corpo acabou. Aquela pessoa que morreu não recebe a vela. Quem recebe são os espíritos que lá estão, os demônios que vão para lá. Quando chega um dia desse, por exemplo, ou qualquer dia, os demônios já ficam de prontidão para receber as flores, receber as velas. E quando a pessoa acende vela, ela está fazendo pacto com a morte. E você pode observar, ó, ela está levantando um altar no mundo espiritual. Tem gente que não gosta, mas problema é de quem não gosta. Jesus disse, João 8,32, de conhecereis a verdade vos libertará. Tem gente que quase todo ano está sepultando um familiar. Quase todo ano está sepultando alguém da família, um descendente. Por quê? Porque existe um altar que foi levantado lá nos antepassados e esse altar ele é venerado. Por que ele é venerado? Porque as pessoas vão em cemitério, acendem vela, ou as pessoas levantam ali dentro de casa mesmo, fazem dentro de casa para alguém, que é para a alma de não sei quem, tal. Não, querido, tá fazendo para a alma não, tá fazendo para um demônio, tal. Na verdade é que tá fazendo para os demônios que perseguiam aquela pessoa. Porque quando você acende vela para alguém que já se foi, os demônios que perseguiam aquela pessoa vai vir perseguir você. Vai vir dificultar a sua vida, vai vir. Sabe por quê? Ah, eu não quero isso, não, apóstolo, porque Deus me livre, Deus me livre. Deus me livre nada, querido. Você está acendendo vela, você tá rezando para eles ou orando para eles. Vai vir. Você não precisa chamar eles para vir, não. Só faça isso. Você só precisa praticar isso. Tem coisa, querido, não precisa haver nenhuma palavra na nossa boca, não. Basta pensar ou basta, sabe, uma ação sua. A ação já fala. Tudo fala. Tudo fala. Tudo fala. E aí, ó, a pessoa quando faz isso, ela está fazendo por causa de quê? Porque tem altar que foi levantado. Os antepassados levantou esse altar muito tempo atrás. Lá, ó, levantou esse altar lá nos antepassados. Aí tem pessoa da família que fica ali todo ano fazendo aquilo dali, ó, renovando esse altar, cuidando desse altar, cuidando como? Acendendo uma vela, não sei o que, tal. Aquela tradição. E tem pessoa, ó, na família, tem família que tem pessoas que não casam. Por que não casa? Porque é para ficar ali, é como fica como aquela pessoa fica como sacrifício naquele altar. O altar da idolatria ele impede casamento. O altar da idolatria impede casamento e até leva de casamento, até leva casais, leva pessoas a serem casadas e viver como se fossem separados. O altar da idolatria traz problemas financeiros, porque leva a pessoa a usar os recursos financeiros que Deus deu para honrar a Deus, ela usa para poder construir templos pagãos para os ídolos. Então, querido, o povo precisa tomar cuidado, o povo precisa vigiar. Ah, com que autoridade você está falando? Com a autoridade de Deus eu estou falando. Com a autoridade de Deus eu estou falando. Então tem gente que levantou o altar acendendo vela para morto, rezando para morto. A Bíblia diz que Deus é Deus dos vivos, Deus não é Deus de morto. Rezar ou orar para quem já se foi, Deus não ouve isso, querido. Então a pessoa que faz isso não conhece a Deus, não conhece Deus, não conhece a palavra. Se conhecesse a palavra, nem fazia isso, porque já viu escrito na palavra que Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos.
Deus é Deus de vivo. Deus não é Deus de mortos. Sabe, o povo precisa abrir os olhos. E está em Lucas capítulo 20, versículo 38. Portanto, Deus não é Deus de mortos, mas sim de vivos. Pois para ele todos vivem, tá vendo? Então Deus, ele é Deus de vivos. Deus não é Deus de mortos, meus irmãos. É triste ter que falar isso, mas essa é a verdade. Tem gente que não casa na família, uns já casaram, tem filho, tem neto. Outros não casou. Outros tenta casar, mas não casa, porque ali tem um altar segurando aquela pessoa, porque aquela pessoa tem que ficar ali para poder servir de sacrifício no altar para os outros. Você está entendendo ou não? É sério. Isso é muito sério. Aí a pessoa não casa. Fica lá empatado, a vida empatada. Outra hora tenta casar, não consegue. Arruma problema, arruma alguém aqui, arruma alguém ali. Não consegue casar por causa disso, porque foi entregue como sacrifício. É igual um macumbeiro. Um macumbeiro não morre sem antes ele passar o legado dele para outra. Um familiar. Só morre o médium, um familiar, um benzedor, ele só morre depois que eles passam aqui dali. É por isso que quando eles fazem esse tipo de prática, médium, feiticeiros, benzedores, eles ficam sempre na cabeça daqueles que são mais novos, muitas das vezes, ou os demônios sempre manifestam em um familiar deles, aí já fala logo, ó, você vai ter que dar legalidade, continuidade no que eu estou fazendo aqui. Você vai ter que continuar, você vai ter que colocar essa mesa, você vai ter que colocar não sei o que e tal. Porque você tem isso, você tem mediunidade, você tem não sei o que. E aí a pessoa, isso é a intenção, que isso é o diabo já querendo manter o altar. É o diabo querendo manter o altar, querendo manter o legado. Então esse negócio de altares, esse negócio de acender vela para morte, isso constrói altar. E é decreto, é sentenças, está sentenciando familiares à morte, os futuros familiares à morte. É muito sério. Ignora o problema de quem quiser. Mas assim mesmo, o povo não deu ouvido à voz de Deus. A Bíblia fala que o povo está perecendo falta de conhecimento. Às vezes você vê a pessoa acendendo lá, você acha assim, mas a pessoa só está simplesmente cumprindo com o altar, a missão dela de cumprir aquele altar. Entendeu? Está ali cumprindo aquele altar. São altares. Tem altares de prostituição. Que tem gente que só vive na prostituição na família. Na família só vive na prostituição. Agora alguém fala, por que fulano só vive na prostituição? É porque tem um altar de prostituição. Aí teve pessoas que conheceu a verdade, largou aquela prostituição, mas tem outros que só vivem naquela prostituição. Por quê? Porque tem altar. Acaba um ficando retido para poder dar continuidade no altar. Por isso que esses altares precisam ser identificados e quebrados. Precisam ser identificados e destruídos. E é uma pena que tem gente que todo ano, praticamente todo dia, está sempre renovando esse altar. Renovando o altar, renovando o sacrifício no altar. É vela, é nome, é não sei o quê, é simpatia, é fazendo simpatia, é fazendo tantas coisas de ocultismo, coisas das trevas, e está só renovando este altar. Decretando morte. Decretando morte de pessoas, de familiares. Decretando morte de filhos. Tem filhos que nem nasceu ainda. Mas presta atenção, é muito sério, tem filhos que nem nasceu ainda. Pessoa com o filho deles nem nasceu ainda, mas na hora que nascer, vai nascer já vai nascer já sendo sacrificado no altar. Ou seja, está nascer porque foi oferecido no altar. Você entendeu como que as coisas são? Isso é muito sério. Isso traz maldição na família. Tem família inteira que fica com problemas psicológicos, problema na vida. As mulheres não casam, homens, a vida amarrada, a vida atrapalhada. Sabe? Por causa dos altares que foram erguidos. Nós fomos chamados para levantar altares, sim. Mas nós precisamos levantar altares a Deus, altares ao Senhor. Levanta altar na sua casa.
altar de oração aí, pega a palavra, reúne aí, se você quiser dentro da sua casa, levanta o altar a Deus dentro da sua casa. Levanta o altar a Deus no seu trabalho, reúne seus companheiros, faz oração, lê um versículo bíblico, faz esse hábito, leia a Bíblia e ore lá com eles. Você está levantando um altar no seu ambiente de trabalho, onde quer que você chegar. Mas levantar altar para os demônios, fuja disso. E tem gente que se converte, larga aquilo, aí tem um familiar que vai lá, pega e dá continuidade. São altares. Esses altares precisam ser achados e destruídos. Tem pessoa que o familiar dele não sai da feitiçaria, só fica na casa do macumbeiro. Porque os dois antepassados deles também só viviam assim. Na casa dos macumbeiros. Nas casas dos raizeiros. Né? Comendo e bebendo na mesa dos demônios. Recorrendo à mesa dos demônios. Buscando a ajuda de demônios. Conversando com o espírito de morto. Quando fala espírito de morto, não é a pessoa que... Não é o espírito da pessoa, não. Mas é os espíritos de morto. O espírito de morto é os espíritos que perseguiam a pessoa. Enquanto a pessoa estava na terra. Sabe? Se lembrar de alguém, né, que era muito querido para você, fez parte da sua vida, é uma coisa. Agora, você querer conversar com eles, ou querer ficar rezando para eles, ou orando para eles, Deus não aprova esse tipo de coisa, não. Deus está falando, eu que sou Deus de vocês. Deus dizendo. Quer orar? Quer ajuda? Pedir ajuda? Peça a ajuda de Deus. Ore o Espírito Santo. O Espírito Santo é o ajudador, o consolador. Jesus falou, João 14, 26. Mas o Consolador, a qual o Pai enviará em meu nome. Tá vendo? O Espírito Santo é o Consolador. Quem morre não pode consolar quem está na terra. E nem muito menos pode cuidar. Tem gente que fala assim, ei, fulano, olha nós aí da onde você está. Tem gente que fica assim, né? Ou olha para nós daí de cima. Oxe, como assim? Olha para nós daí de cima? Amarrado, irmão. Misericórdia. Quando você faz esse tipo de coisa assim, é os demônios que vêm te enganar. Tá bom? Então cuidado com esses altares que você está construindo aí. Cuidado. Passei aqui só para falar isso. A gente lembra das pessoas que foram queridas para nós, fez parte da nossa vida. Porque é isso aí, né? Mas eu ter elas ali, e eu ficar ali, não, aí não. Aí vai vir alguém no lugar deles. Ter foto de quem já morreu, você não... Tem gente que não importa não, né? Você já ouviu falar que tem pessoa que fica só sonhando com gente que já morreu, um familiar que já morreu direto? Porque essa pessoa já rezou para ela, já orou por ela, já fez alguma coisa por essa pessoa que já morreu aí. Aí ela fica sonhando com aquela pessoa direto, que na verdade não é aquela pessoa, mas é um espírito, os espíritos que perseguem aquela pessoa vêm. Porque muitas das vezes a pessoa já fez isso, já rezou, já orou, e já fez alguma coisa por aquele que já partiu, que já morreu. Que já não está mais no mundo dos vivos, mas que foi para o mundo dos mortos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Cuidado. Cuidado. Cada falta de conhecimento tem gente trazendo demônios. Tem gente trazendo demônios para vir tocar neles. Vigio, tá bom? Que Deus continue guardando você e te dando sabedoria e discernimento para que você venha fugir dessas coisas. Tá bom? Você está precisando de cuidado? O Espírito Santo ele é cuidadoso, ele é zeloso. Deixa ele cuidar da sua vida, deixa ele cuidar de você. Você está precisando de consolo? Está sentindo um vazio, sentindo a falta de alguém? Essa falta, só o Espírito Santo pode preencher. Mais ninguém. Tá bom? Estejam atentos a isso daí. Em nome do Senhor Jesus. Estejam atentos. Cuidado com os altares.
Cuidado com os altares. Aí tem altar que foi levantado só para tocar nas finanças das pessoas. Tem altar levantado no mundo espiritual que foi levantado com o dinheiro das pessoas. Altar de idolatria, altar patrocina a idolatria, patrocinou a idolatria, templo pagão, que a família ou os descendentes daquela pessoa vivem numa dificuldade financeira terrível. Porque os antepassados foi lá e levantou o altar. Levantou o altar com aquele dinheiro, patrocinou. Tem gente que todo mês ficava ali, ó, isso aqui é, né? Isso aqui é para festividade de fulano e tal. Cuidado. Festejar somente a Deus, cultuar somente o Deus do céu. Usa o seu dinheiro para patrocinar o evangelho, a pregação da palavra. Mas para construir templos pagãos, não. Construir um templo para Pedro, um templo para José, construir um templo para Antônio, para Sebastião, um templo para Beltrão. Não, sai fora disso aí, irmão. Isso é falta de conhecimento. Cuidado com esses altares. Se você não viu esse vídeo aí, você vai voltar para trás dele, você vai assistir o começo. Cuidado com esses altares aí, ó. Então, é sério, irmão. Tem pessoa que às vezes não casa, todo mundo casa, mas eles não casam porque eles foi entregue como um altar. Aí você tem que levantar um altar contra Deus e ficar agora altar contra altar. Quando você levanta um altar contra Deus na sua vida, um altar da oração, um altar da palavra na sua vida, aí o altar que foi levantado na sua vida o altar de Deus vai confrontar com esses altares levantados para os demônios. Significa dizer que se a pessoa se achegar a Cristo, e ainda que o inferno queira impedir ela de romper, ele não conseguirá parar a pessoa. Mas só suporta quem tem altar. Só pode confrontar essas coisas, esses altares das trevas, quem tem altar, quem levantou um altar para Deus. Quem levantou o altar para o Rei dos Reis. Tanto é que Jesus fala, ensinando, ele fala assim, que não pode um cego guiar outro cego. Você tem que estar com os olhos abertos para você guiar os outros. Você entendeu? Os olhos espirituais têm que estar abertos, ou seja, na verdade, para poder guiar os outros. Porque todas as coisas só é pura para os puros. Sabe? Entenda uma coisa. Só pode expulsar o mal quem é salvo. Só pode expulsar Satanás, desfazer o altar de Satanás, confrontar com o altar de Satanás quem é salvo. Quem não é, não tem como fazer isso. Então esteja atento, cuidar com esses altares. Apóstolo, e como eu sei que tem altares que foi levantado na minha família? Altares. Bem, se sua família foi aquela família de ficar rezando para morto, né? Orando para morto, acendendo vela para morto, é um altar. Foi levantado. Se a sua família era daquela de ficar indo nos macumbeiros, nos benzedores, nos adivinhos, nos médios, é altar que foi levantado. Tem altar que foi levantado. E essas coisas podem estar te atrapalhando. Se na família é alguém que fazia negócios errados, altares. Se na família tem alguém, por exemplo, que tem muitas coisas que levantam altares. Se tem na família tem alguém que já sacrificou crianças, né, morte de criança, é altares aos demônios. Você acha que foi ali? Quando uma pessoa sacrifica uma criança, aborta uma criança, você está pensando que só simplesmente abortou ali? Não, ela fez uma oferta no altar de Satanás. Ela fez uma oferta no altar do diabo. Quando a pessoa ela usa o dinheiro dela errado para prostituição, ela está fazendo uma oferta no altar de Satanás. Ela está fazendo uma oferta no altar de Satanás. É sério. É igual aquelas pessoas, né? Eu estava lembrando, igual aquelas pessoas que tá bebendo cachaça, né? Você já viu alguém fazer isso, né? Tem gente que tá bebendo cachaça, aí pega o copo, bebe e depois deixa um pouquinho no copo, vai lá na parede, em algum lugar, joga lá e fala assim, isso aqui é para fulano e tal, isso aqui é para o santo tal, isso aqui é para não sei o quê, isso aqui tal. Tem uns que joga lá, deixa um pouquinho, joga lá na parede, nem fala nada, mas na verdade tá dando para aquela entidade
Já está compartilhando. Que apesar que quem tá bebendo na boca é a própria entidade, né? Mas a pessoa pega e joga lá, compartilha, né? Para aquela entidade não beber sozinha, ele pega e compartilha com o outro que tá ali também, junto com ele. Joga aquele pouquinho lá, né? E aí, bebe, pronto. Cigarro, vai fumar o cigarro, aí não fuma o cigarro tudo e deixa um pouco, porque ali aquele cigarro ali para compartilhar com os outros espíritos. Com os outros espíritos também. O povo, você tem que conhecer o mundo espiritual, irmão. Você tem que procurar conhecer mais do mundo espiritual. Aí, seu pai fazia isso? Aí, tá vendo? O pai da obreira aí, ela disse que o pai dela fazia isso. Misericórdia. Então, irmãos, tem tipo de altares que é assim. Sacrifica casamento. Um tem que sacrificar. Você ouviu falar do tal do boi de cobaia? Alguém servir de cobaia? Alguém serve de cobaia. E ali fica empatado. Por que todo mundo casou? Eu não caso. Por que todo mundo conseguiu? Eu não. Tá lá por causa foi oferecida no altar. No altar os demônios. Então, foto de morto dentro de casa. O que acontece? O que acontece quando você tem uma foto de um morto dentro de casa? Os demônios vão vir entrar, porque a foto é um portal. Vai vir entrar. Você tem que lembrar deles, já que eles foram queridos seu. Você tem que lembrar deles, não é que você tem que ter alguma coisa deles. Se você tiver alguma coisa deles, vai ter problema. Vai servir como base legal para o inimigo entrar na sua casa ou chegar a tocar até você. Você entendeu? Você precisa. Seu pai guardava as bitucas de cigarro. Misericórdia, hein? Misericórdia. Então, irmãos, tem família que as pessoas morrem tudo com câncer. Um altar porque foi sacrificado um sangue no altar do diabo. É o que? É o sacrifício. Derramou o sangue de alguém, sacrificou uma criança, abortou uma criança. É um sacrifício no altar do diabo. Vai vir câncer. Esse negócio na mentalidade, na mente, na cabeça. Muita gente passa por isso, não sabe por quê? Porque a família dele, lá de trás, aquela família tradicionalista, aquela família que fica lá, ó. E aí quando alguém fala assim, eu não quero mais isso, eu vou seguir a Jesus agora. Aí pega essas coisas, joga fora, depois o familiar vai lá e busca e traz de volta para dentro de casa. Sempre aparece um que fica ali aquela brigando. Quando a família, você vê, ó, quando tem altar da idolatria, por exemplo, quando uma pessoa se converte, aí aparece, não tem como não aparecer alguém na família e falar, por que você fez isso? A nossa religião é tal. Aquele demônio trabalha para poder não deixar os outros converter e fica falando, nossa religião é tal, nós não podemos largar de religião. Em outras palavras, fala que é religião, mas em outras palavras, nós não podemos largar o altar que nós já temos. Nós não podemos largar o altar que nós já levantamos para os demônios. A verdade é essa. É que não quer largar o altar que já foi levantado para os demônios. Então o povo precisa abrir os olhos. Em nome de Jesus, precisa abrir os olhos. Procurar ter conhecimento sobre o mundo espiritual aí, porque o negócio é sério. É sério. Hoje mesmo aqui, ó, o pessoal faz missa dentro do cemitério. Para quem? Perdoe-me, mas essa é a verdade. Doa quem doer. Quem é que estava lá recebendo aquela missa dentro do cemitério? Deus? Intercessão por aqueles que morreram? Deus não é Deus de morto. Engraçado que as pessoas têm a Bíblia na mão e fica com a Bíblia na mão lá, ainda rezando para morto, invocando espírito morto. Falta de conhecimento, né? É porque tem religião, a religião já fala assim, ó, você vai, essas coisas aqui na Bíblia você lê, essas coisas aqui você não lê não. Abre os olhos. Cuidar com esses altares. Procure identificar os altares. O que seus familiares já fizeram? Já foram idólatras? O que já fizeram? Já foram idólatras? Já andaram na cachaçada? Na bebida alcoólica? No cigarro? Já fizeram essas coisas?
existe altar que eles levantaram. Esses altares precisam ser identificados e destruídos. Já foi nos macumbeiros, já foi nos benzedores, já. Então, tem altar. Tem altar, querido. Tem altar. E quando tem altar, aqueles que são benzedores já falam logo assim, ó, fulano, você podia começar a benzer também, você podia benzer também, você podia fazer isso também. Para ver se as coisas para você melhoram, para você ver se você para de sentir isso, sentir aquilo, não sei o que, tal, não sei o que. Isso é demônio. Isso é diabo. Ali é o demônio, já preocupado com medo da pessoa não querer seguir a ele, e ele não ter alguém para ele poder, um cavalo, para ele poder, ele chama de cavalo, né? O diabo chama de cavalo, para ele poder continuar levando os planos dele para frente. Então, cuidado com altares familiares, com esses altares que foram levantados. Cuidado. Acender vela, eu falo de novo, acender vela, você está decretando a morte de alguém. Você está fazendo decreto que mais morte vai surgir ali, na família. E todo ano tem família que morre um familiar, um parente. Difícil um ano que não morre alguém. As mortes sempre perto uma da outra. Sempre perto, dos familiares sempre perto. Por causa do altar que está estabelecido. O altar da idolatria. O Obreiro Valdecino, Pai do Senhor Jesus. Então, esses altares, se não forem identificados, querida, a coisa é séria. Se o povo não se converter e não parar com essas práticas, continuarão morrendo. Porque está conectando, está fazendo uma aliança com Satanás sem saber. Com o espírito da morte. Infelizmente, isso tem acontecido. E é muito triste isso, sabe? É muito triste. Porque o povo está com os olhos fechados. É por isso que diz lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. A Bíblia diz que o príncipe desse mundo, que é Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos, para que neles não resplandeça a luz do Evangelho. O diabo fica revoltado, faz as pessoas achar ruim quando a gente fala a verdade, porque ele não quer que as pessoas saiam da cegueira espiritual. E aí você está explicando para a pessoa está achando ruim. Ele não quer que as pessoas saiam. Ele não quer que as pessoas saiam, larga a cegueira espiritual, que os olhos delas se abram. Entendeu? Porque quando os olhos da pessoa se abrem, é um a menos que Satanás vai ficar iludindo, enganando e usando a vida deles. Tá bom? É isso que eu queria falar, em nome de Jesus. Altares espirituais. Altares espirituais. Estejam atentos a isso daí. Tá bom? Tem gente que parou, mas um altar continua. Tem gente que parou, mas o altar tá lá, não desfez o altar. É preciso desfazer o altar. Desfazer o altar e construir altares a Deus e levantar altares para Deus aí agora. Em nome do Senhor Jesus. Se você não compartilhou esse vídeo aí, essa live, você compartilha em nome do Senhor Jesus. Compartilha, puxa, isso aí não é sobre religião, não, coisa não. Tem verdades aí que o povo precisa ouvir. O povo precisa ouvir essas verdades. Para que os olhos deles se abram. Nós somos ganhadores de alma, nós somos evangelizadores, nós somos representantes do reino de Deus. Então, compartilha aí para a glória de Deus, para que outras pessoas vejam e abram os olhos também. Os demônios entram na casa das pessoas através das imagens de cultura. É um dos meios deles entrar através das imagens de cultura. Palavras que as pessoas falam. Mas as imagens de cultura, cada imagem representa uma entidade. Tem uma entidade por trás, um espírito por trás.
Por isso que Deus fala que a glória dele ele não dá para outros e nem as imagens de cultura. Está lá no livro de Isaías 42, versículo 8. A minha glória não darei a outros que esses outros, os ídolos e as imagens de escultura. Deus não divide a glória dele com as imagens e com os ídolos. Deus dividiu a glória dele e está disposto com os homens. Compartilhar a glória dele com os homens. Mas com os ídolos e com as imagens de escultura, não. Porque por trás engana-se quem prostra na frente de uma imagem de escultura, achando que está prostrando diante de Pedro, diante de José, que é Pedro que está ali, que Pedro está ouvindo, engana isso. Está a prostrar na frente de uma entidade que está por trás. Mas essa pessoa é cega espiritualmente, não consegue ver, aí fica lá achando e defendendo Pedro. Entendeu? O problema é esse. A pessoa acha ruim porque elas são cegas espiritualmente falando. Não tem conhecimento espiritual, não tem conhecimento de nada sobre isso e fica lá naquela ignorância. E aí até acha ruim com a gente, fala que a gente está desrespeitando a fé. A gente respeita as pessoas, sim, e ama a alma das pessoas, e ama as almas. Mas a verdade a gente tem que falar, não pode deixar de falar, não. Não é porque Deus ama a todos que Deus não quer que as pessoas tomem cuidado com isso. Tá bom? Eu deixo isso aí, essa palavra e essas instruções em nome de Jesus. Fique na santa paz, uma ótima tarde de domingo para você, uma ótima semana em nome do Senhor Jesus e com os olhos bem abertos, os olhos espirituais. E trabalha construindo altares para o reino de Deus, altares, estabelecendo altares na terra. Mateus 6, venha a nós o teu reino. Tem um trecho lá que diz lá, seja feita na terra a tua vontade, assim como é no céu. Faça a vontade de Deus na terra, queridos. Estabeleça a vontade de Deus. Levanta altares, levanta altares, levanta altares, levanta altares. Em nome de Jesus. Tá bom? Um abraço. Fique na paz.